Deixa eu ver, pronto. Então, começamos nossa aula, já comecei a gravar. Então, estamos aqui, peraí que tem gente entrando, a Beatriz está chegando. Então, boa noite oficialmente, estamos aí no nosso segundo encontro. Ficou alguma dúvida da aula passada? Vocês querem comentar algo, curiosidade, alguma coisa que vocês, né, alguma dificuldade que teve, alguma coisa que vocês queiram falar? Tem alguma Olha, coisa da aula professora, passada? eu não assisti ao vivo a aula passada, mas Tá, assisti os vídeos e eu tive um pouco de dificuldade para responder a prova continuada 1. Fui tá, bem mal. Então agora essa 2 a 3 e o fechamento eu vou ter que ir bem. Eu não tá. sei, eu acho que eu confundi muito. Apesar de eu trabalhar no dia a dia, minha área administrativa, Uhum, mas eu dei uma confundida, não sei se foi nas perguntas, eu fui bem mal, viu? tá. Então, não se apresse para responder, né? Olha ali o material, né? Tem bastante coisa ali, bastante. Tem slide, tem texto. E aí a aula aqui é mais um bate-papo para a gente ali dar uma geral na parte de slide que eu coloquei, tá? Então, qualquer outra dificuldade, Cláudia, por favor, me avisa, tá bom? E a gente vai avançando aí, tá bom? Tá, legal. A aula passada a gente falou um pouco de remuneração, a gente falou um pouco de budget, que é o orçamento da empresa, né? Surgiram ali algumas dúvidas, a gente deu algumas dicas, mas aí só ficou duas coisinhas para a gente falar sobre ainda a remuneração. Então, quando a gente fala de remuneração, a gente fala, é o salário da pessoa, é o holerite da pessoa. Em empresas grandes, quando a gente fala remuneração, é um departamento de remuneração, muitas vezes, tá? E quando a gente fala nessa questão de remuneração, também pode ser a questão do salário do funcionário mesmo, né? E quando a gente fala nessa questão salarial, quando a gente fala remuneração do funcionário, a nossa remuneração, né? Às vezes a gente fala, qual é a sua remuneração, qual é o seu salário? Ok, meu salário é aquele que está lá na minha carteira profissional, aquele é meu próximo salário bruto. Mas e qual é a minha remuneração, né? A minha remuneração é aquele salário, e aí a soma também dos meus benefícios, né? Então, não é somente aquela questão de o salário, aquele da carteira profissional. E aí, quando a gente fala o seguinte, deixa eu colocar aqui para projetar. Deixa eu editar aqui. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês. Quando a gente fala em planejamento de remuneração, a gente faz o seguinte, né? Quando a gente fala assim, uma pessoa, ela recebe X valor no mês. Ela é uma auxiliar administrativa. Ela é uma auxiliar administrativa da área de RH. E tem uma auxiliar administrativa que é lá da área de logística. E tem outra auxiliar administrativa lá do setor financeiro. Todos são auxiliares administrativos. Porém, os salários delas são diferentes. Mas, professora, isso pode? Não tem a questão da equiparação salarial? O que é equiparação salarial? A equiparação salarial é quando você tem duas pessoas ou mais no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, as mesmas responsabilidades, e ganham salários diferentes. Só que aí existem algumas coisas que na área de remuneração, e quem é da área de RH, ou quem vai aperfeiçoar ainda mais essa questão de cargos e salários, existem alguns fatores que a gente pode diferenciar um cargo auxiliar administrativo do outro. Ou as empresas, às vezes, têm auxiliar administrativo 1, 2, 3, júnior, pleno e sênior. Por que existe isso, né? Porque aí estão esses fatores que a gente faz as diferenciações. Então, por exemplo, o nível de escolaridade pode ser um fator diferenciado. Tem empresas que só promove a pessoa para analista pleno ou analista sênior se ela tiver o nível superior. Eu mesmo, onde trabalho, eu tive uma funcionária que ela era analista júnior, ela era excelente profissional, ela já executava muito mais do que uma analista júnior, mas eu não podia promovê-la porque ela não tinha ensino superior, por N motivos. Né? Ela preferiu ter ali os seus filhos, ela preferiu cuidar de família, e aí ela, quando bateu aquela questão de, eu quero ser promovida, então, vai estudar. Se você não estudar, eu não tenho muito o que fazer por você, né? Então, tem muitas empresas que isso faz. E isso tem também o lado do Ministério do Trabalho.
tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o nível de escolaridade, ele pode ser um diferencial, a experiência do candidato, então, se ele tem 5 anos dentro da empresa, pode ser tempo de casa, ou pode ser experiências, cursos, além do que ele que um fez e o outro não. A responsabilidade dele, né, cuidar de valores. A pessoa que trabalha em área financeira, às vezes tem até chave de cofre, né, tem senha de banco, transações bancárias, então essa pessoa ela pode estar ganhando um pouco mais do que outra pessoa que não tem essas responsabilidades de tantos valores da empresa. Então, isso tudo faz com que a gente consegue elencar a questão de remuneração, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, né? Agora, se eu tenho 2 pessoas, ambas fizeram a mesma faculdade, grau de escolaridade igual, tempo de casa igual, e são salários diferentes, tem que tomar cuidado, porque senão isso é a comparação salarial que entra na justiça e ganha, né? A gente tem uma questão, uma frase que eu gosto muito, que um planejamento de recursos humanos não é uma tarefa simples, envolve mais do que planilhas, engloba pessoas com sonhos e histórias de vida, muitas vezes complexas. Por que eu digo isso? Quando a gente faz um orçamento de RH, a gente está fazendo orçamento de pessoas. E às vezes esse orçamento de pessoas é eu dizer assim, olha, a partir do ano que vem, nós vamos ter corte de 10 funcionários, né? E eu já vou ter que tirar essas 10 pessoas dentro do meu orçamento do ano que vem, para ver como é que vai ficar e já apresentar isso para a minha diretoria. Então, veja, a gente está ali, né? Não é fácil, porque você já tem um projeto de demissão para o próximo ano, né? E ali tem vários sonhos, várias pessoas, né? Então, não é fácil construir ali um planejamento de RH. É diferente de você falar, olha, não vamos comprar uma mesa hoje, não vamos comprar um computador novo, não vamos fazer a troca do celular daquela pessoa, né, do que você, de repente, está ali envolvendo pessoas. Então, é bem difícil essas decisões. Essa palavra, acho que todo mundo conhece. Se não conhecem, o que significa isso, né? É o turnover. O turnover nada mais é do que a rotatividade de pessoas, de funcionários que entraram na empresa, que foram admitidos, e funcionários que foram demitidos. Existem empresas que, através dessa rotatividade, é através daqui que eles dão algumas propostas, por exemplo, de convênio médico, de empréstimos consignados, as taxas de juros, porque quanto mais você tiver rotatividade, talvez mais pessoas você tem que ter no departamento pessoal, no RH, é a mesma coisa que você trocar 50% do seu quadro de funcionários o ano todo. Então, assim, o quanto que você vai ter que ter ali fazendo todas aquelas admissões e demissões. Então, você precisa de bastante pessoas para estar fazendo todos esses processos. Isso existe uma fórmula, tá? Essa fórmula são os números de admissões mais os números de demissões e divide por 2. Então, aqui você encontra uma média da movimentação da soma dessas quantidades. Depois você divide pelo número de funcionários no último dia do mês anterior. Então, por exemplo, e multiplica por 100 para achar o percentual. Por exemplo, no mês de julho, você teve 20 desligamentos, pedidos e dispensas, depois você teve mais 25 admissões. E no último mês, você teve 455 funcionários no último dia do mês anterior. Então, você vai colocar aqui, substituindo a fórmula, as admissões, as demissões, divide por 2, divide pelo número de funcionários do último mês anterior, e aí eu encontro 5% de turnover. Então, se a gente for olhar isso daqui, 5%, eu tive que repor quase 23% do meu quadro de funcionário. Então, a equipe de recrutamento e seleção, né, acaba trabalhando demais. Alguém convive com isso? Nós temos alguém aqui na sala que convive bastante com isso, que já foi minha aluna, né? E acredito que ainda está convivendo com esse tipo de situação. Então, assim, isso é péssimo, porque você tem uma rotatividade muito grande, então você fica ali trabalhando só para admitir e demitir. Aí quem é da área de demissão, que é de departamento pessoal, não consegue fazer outras coisas, só fazer admissão e demissão. E quando a gente fala admissão e demissão, não é só cadastrar no sistema, né? Tem convênio médico, tem convênio odontológico, tem vale transporte, vale refeição, às vezes tem uniforme, né?
uma série de coisas que está na cabeça da gente, quem é do departamento pessoal. Então, e o RH está ali, só recrutando, né, para dar conta daquela movimentação toda. Isso é cenário de algumas empresas. E essas rotatividades, elas podem acontecer tanto por um pedido de demissão, quanto por uma dispensa, a empresa mandando embora. Quando é pedido de demissão, a empresa tem que ficar alerta, porque vai dizer o seguinte, espera aí, por que tanta gente está indo embora daqui? Né? Faz uma entrevista de desligamento, começa a entender, faz uma pesquisa para entender por que os funcionários tanto estão indo embora, né? Alguma coisa de errado está tendo aí. Pode falar, Maria. Então, era justamente isso que eu ia comentar, né? Quando uma empresa tem assim, uma quantidade elevada de rotatividade, qual que é a mágica aí, qual que é a cereja do bolo para descobrir, na minha ignorância de quem faz o operacional, eu entendo que alguma coisa está acontecendo que está falhando no recrutamento e na seleção, ou não contrata a pessoa com perfil adequado, qual que é o Paranauê, qual é o segredo, o que que acontece? Maria, cada empresa tem tem a sua mágica lá, tá? Tem a sua mágica não. Cada empresa vai ter o seu gargalo, tá? Então pode ser ambas coisas, tá? O que pode ser? Pode ser um recrutamento errado, sim. Pode ser o líder da área. O líder da área pode ser aquela pessoa que, né, as pessoas acabam tendo medo. O ambiente de trabalho pode ser outra causa. Então, não é o líder, mas o líder protege alguns funcionários, aí o funcionário enxerga aquilo ali, então ele vai embora. Pode ser a questão de salário, benefícios, não está sendo pago adequadamente. Então, por exemplo, ou muito erros de pagamento, aí é o DP. Pode acontecer do salário não estar adequado. Então, por exemplo, a minha empresa concorrente está pagando mais do que a empresa que eu estou, então as pessoas vão embora. Então, tem vários fatores. Como se descobrir isso? Fazendo uma pesquisa de desligamento. Então, você faz um formulário, né, e faz algumas perguntas. Pergunta sobre o líder, pergunta sobre se os benefícios são adequados ou não para essa pessoa, e aí você vai identificando. Com essas pesquisas, você vai tabulando, você vai conseguir entender. Já aconteceu de outras empresas que eu trabalhei, de a gente encontrar uma deficiência no próprio líder. O líder não estava, assim, adequado ali na área, e as pessoas iam embora porque se cansavam, e aí ficavam com medo de falar do próprio, como é que fala? Falar do gestor, né? E tinham medo de ser mandado embora. Então, é bem isso que você falou, o clima organizacional, exatamente, Maria, isso impacta bastante também, tá? A Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Obrigada, professora. Imagina, Maria. Então, no meu caso, na empresa onde eu trabalho, as pessoas vão embora por causa das pessoas mesmo. Exato. Não para ninguém naquela empresa, não para. Mas o ambiente, não qualidade de local... O ambiente é tóxico total das pessoas que ali estão, começando pelo próprio dono da empresa, e o salário também não é um salário que seja bom ao ponto de segurar. Já passaram pessoas muito boas ali, mas ninguém fica. Pois é incrível, tá sempre a placa lá precisando. Então, assim, já tem aí de tudo. Então, já tem a receita, o que tem que ser feito, né? Já tem tudo. A receita do que tem que ser feito não está tão clara, mas os pontos que tem problema já estão aí desenhados. Por exemplo, hoje lá tem placa auxiliar administrativo, lá tem placa vendedora, tem placa de copeira, tem placa de empregada doméstica, não fica. Caixa, operadora de caixa, não fica. É inacreditável, é triste. É triste, exato, porque a pessoa, quando ela é contratada, como eu falei, ela vai cheia de sonhos, cheia de expectativas. Aí né? chega lá, vê que não é nada daquilo. Exatamente. Mas aí eles são burros, porque é um gasto que eles têm. Sim. Né? É assim, ridículo. E é mesmo. Admitindo e mandando embora, admitindo e mandando, ninguém fica. Pois é, ao invés de resolver o que realmente está ruim, né? Pois é. Obrigada pela sua colaboração.
Eu ainda vou lá, por enquanto, mas também não vejo a hora de ir embora. Mas aí você vai olhando o que tem no mercado, né? A primeira oportunidade que tem, você também vai fazer parte dessa saída, né? Com certeza, e espero que seja em breve, viu? É isso aí. Ninguém merece. Wagner, você levantou a mão, pode falar. Boa noite. Oi, professora, boa noite. Me ouve bem? Sim. Então tá ok. Bom, só compartilhar uma experiência também. Na empresa em que trabalho, é uma prática comum e obrigatória a entrevista de desligamento, né, que a senhora mencionou, né? Isso. Eu ocupo um cargo de liderança na empresa e eu concordo que a entrevista de desligamento, ela pode ser sim um termômetro para a gente medir, se autopoliciar, corrigir problemas, falhas, né, e tentar evoluir nesse sentido, né, a fim de minimizar o turnover, mas também não pode ser apenas essa ferramenta levada como uma realidade absoluta, porque a gente costuma vivenciar situações de colaboradores em que, durante o período em que ele trabalhou na empresa, a liderança, né, procurava atendê-lo, né, em todos os pedidos, ser bastante flexível, né, quanto às solicitações, quanto os pedidos, né, e no momento do ato da entrevista de desligamento, às vezes o colaborador se desligou porque simplesmente talvez não concordava com a política da empresa ou porque encontrou uma oportunidade melhor e a gente precisa respeitar. Mas aí, nesse momento, muitas das vezes, ele acaba poluindo um pouco essa entrevista, né? Com comentários e críticas que muitas das vezes são inverídicas, né? Porque são situações que às vezes você se debruça sobre aquelas reclamações e são situações que você tem plena convicção de que aquele colaborador em específico você fez de tudo para poder auxiliá-lo, para poder segurá-lo no quadro, para tentar flexibilizar, às vezes, carga horária, turno, né, pedidos de folga, e ainda assim, às vezes, não é suficiente. Chega um momento que o colaborador se sente desgastado, por alguma razão, e aí são diversas, como a senhora citou, surge a necessidade ou o desejo de se desligar da empresa, e no ato da entrevista de desligamento ele acaba despejando, né, muitas coisas que nem sempre condizem com a realidade. Então eu entendo que é importante sim a entrevista de desligamento, mas não pode ser levada como uma realidade absoluta, né, e levada ao pé da risca sobre tudo que foi dito naquela entrevista. Concordo plenamente com você, é um bom ponto que você trouxe, porque assim, a entrevista de desligamento, ela é como você disse, é um termômetro realmente, né? Mas quem vai ter a leitura e quem vai ter o bom senso de avaliar todas essas respostas, né, e entender, você vai estar olhando ali realmente quem, né, o que está acontecendo, e você, se precisar, você vai buscar ali mais formas, né, por isso que a gente tem nas empresas os RHs vai buscar ali com o líder entender realmente o que aconteceu. As empresas que levam a sério essas avaliações de desempenho, né, é como o Wagner falou, ela tem uma avaliação de desempenho, então já vem acompanhando aquele funcionário. Então, o próprio líder, ele já deixa o RH a par do que está acontecendo com aquele funcionário. Então, vai ter ali as avaliações e já vai pontuando aquela pessoa, né, já vai dizendo algumas coisas, olha, eu cedi isso, eu fiz isso e tal. Então, não vai ser nenhuma surpresa quando vier alguma entrevista, porque a gente sabe que o funcionário, dependendo da forma de como ele é desligado e foi conduzido o desligamento dele, ele pode sim falar e despejar uma série de coisas, até porque você deu a oportunidade para ele falar na entrevista. Quando a gente chama de entrevista ali, você fez um bate-papo com ele na hora que ele saiu da empresa. Então, é o momento que ele vai despejar tudo que ele quer, ele não tem mais nada a perder dentro da empresa. E se ele quiser, às vezes, prejudicar algum colega, ou seja, mesmo o líder dele, ele não tem mais nada a perder, ele já saiu da empresa, né? Então, assim, a entrevista ela é boa para a gente identificar, né? Como o Wagner ali comentou, é um termômetro, mas a gente tem que, quem está avaliando tem que ser extremamente ali justo e fazer jus ao que é verdadeiro ou não, né? Agora sim, Wagner, já aconteceu de empresas que eu trabalhei, de você ter
diversas pessoas, né, falando as mesmas coisas daquele líder. Então, ali onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, aí realmente a gente foi identificar. Então, nesse ponto, né, foi super, assim, válido, porque muitas coisas a gente não conhecia, né? Era meio que mascarado. E aí a gente conseguiu identificar algumas coisas ali como RH. Então, isso que é importante. E quando a gente fala nessa questão de remuneração, né, o que mais, assim, quando a gente vê muitos pedidos de demissão, aí vamos falar um pouco o inverso, né? Porque o desligamento, ok, você pega a pessoa de surpresa, ela vai despejar o que ela quer, mas quando tem muitas saídas de pedido de demissão, pode ser que realmente pode ser alguma coisa do líder, pessoas, como a Cláudia comentou, o ambiente qual ela trabalha, mas também pode ter um outro fator, que é a questão daquele funcionário que ele não está se adaptando, né? Ele não se adaptou à empresa, ele não se adaptou à missão e valores da empresa, né? E isso ele vai embora, e pode acontecer isso várias vezes. Eu já trabalhei numa empresa de que eu não me adaptei, logo nos primeiros meses que eu entrei, eu falei, isso aqui não é para mim, né? Eles agiam de formas totalmente incorretas, né? Então, assim, quem tem aquela questão extremamente correta, a gente acaba não tendo essa questão de você ficar na empresa. Então, ali o turnover, ele acaba sendo alto exatamente por conta disso. As pessoas não sabem disso numa entrevista, não tem como identificar, você só vai saber quando você está lá dentro, né? E aí é uma questão de empresa, né? E os próprios funcionários ali não se adaptaram. E isso pode acontecer, tá? Então, às vezes, a gente pode encontrar questões salariais, e aí quem é de área de cargos e salários dentro do RH de empresa, é aí que faz um papel de fazer uma pesquisa salarial. Essa pesquisa salarial, você participa, você pode pagar por uma pesquisa salarial, você pode receber um documento de algumas empresas que às vezes você faz parte de algum grupo de RH. Eu coloquei, tem um material da Robert Half, que é uma empresa de consultoria, tem no nosso Que Mágico, onde você pode ver vários salários, não de pessoas, não tem empresas, mas é uma média que eles fazem uma pesquisa com diversas empresas, e depois eles divulgam esse caderno. Então, você consegue ver todas as empresas do segmento de informática, todas as empresas do ramo de comércio, quanto que paga lá um gerente. Então, você consegue ver isso, né, na região oeste, na região leste, na região do ABC, e aí você consegue ver isso e saber se a sua empresa está dentro e de acordo, né? Então, isso faz parte da área de remuneração, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Quando a gente fala um pouco ainda da administração de cargos e salários, então, aqui tem algumas questões de papéis, né, da administração. Então, o que a administração de cargos e salários realmente faz? Ela identifica, ela levanta, ela descreve, ela analisa e titula os cargos. Então, quando a gente fala de cargos, o cargo é a cadeira, não é a pessoa, né? Então, o que realmente é aquela função, quais são as funções daquele cargo? Então, eu vou identificar que aquela cadeira, um auxiliar administrativo de departamento pessoal, eu vou fazer esses processos para entender o que realmente ele está fazendo. Eu vou hierarquizar os cargos em classes ou níveis. Então, eu vou dizer que o auxiliar administrativo, ele está lá embaixo no cargo operacional. Aí, eu tenho um analista, ele continua sendo no operacional. Ele só vai ser um gerencial ou uma coordenação quando chega nos coordenadores, quando chega no gerente, quando chega na diretoria. E aí eu começo a fazer ali a minha hierarquia de cargos, né? Operacional, normalmente é operacional, é administrativo, ou é operacional e fabril. Aí depois você tem o administrativo, depois você tem a coordenação, depois você tem gerência, diretoria, né? Então, você vai colocando diante da empresa da qual você está, o desenho que é a tua empresa. Aí vem aqui o que eu acabei de falar, o pesquisar os salários, né? E aí eu vou ver quais são os benefícios que a minha empresa está concedendo. Ela só dá os benefícios que diz o acordo coletivo, a convenção coletiva da categoria, ou não, ela faz outros benefícios. Tem benefícios que não são em dinheiro, mas são benefícios que são aqueles que, por exemplo, você vai trabalhar em home office. Home office, para mim, hoje eu vejo como um grande benefício. Você pode trabalhar de bermuda às sextas-feiras ou no verão. Ótimo isso, né? A empresa que libera esse tipo de coisa. Aí depois você também pode, no dia do seu aniversário, você vai folgar um dia e não vai ter perdas.
né? Ou no dia do seu aniversário, ou na semana do seu aniversário. Então, é um benefício, você tem uma folga, né? E N coisas aí que a gente pode citar, diversos benefícios que não caem em dinheiro na conta corrente do funcionário, mas que pertencem a um benefício. E aí eu vou olhar as políticas de remuneração no mercado. Ah, o que são essas políticas de remuneração, né? Quando a gente fala políticas de remuneração, eu posso ser um PPR, um bônus, se eu estou sendo atrativo no mercado de trabalho ou não. Se a gente falar assim aqui, né? Ah, eu gostaria de trabalhar na Google, eu gostaria de trabalhar na Microsoft. Todo mundo enche os olhos, né? Para a gente trabalhar nessa empresa, que a gente sabe que lá tem bastante benefício, que são empresas que nós vamos aprender bastante, né? E que pagam bem. Então a gente sempre fica de olho, né? Ergue ali e fala, nossa, meu sonho de consumo, né? E aí é papel de cargos salários estabelecer e atualizar esses salários e depois desenvolver, implementar e controlar toda a política salarial. Então, isso, quem vai trabalhar em RH, na área de cargos e salários, interessante seguir esses 5 itens, né, sem errar, e a gente vai conhecer um pouquinho disso até o final dos nossos encontros, tem material, inclusive, para isso, e aí depois, e quem não é dessa área, e quem é um líder, é importante que saiba que as empresas, se o RH não tem, né, uma área de cargos e salários, mas tem um RH, tem um DP, é importante ter isso documentado. O que é o cargo? O que a Andrea, como coordenadora de folha de pagamento, remuneração e benefício, faz? O que realmente ela tem que fazer? Né? Se eu tiver essa vaga em aberto, qual é o profissional que eu tenho que buscar no mercado? Então, isso tem que ter desenhado, isso tem que ter escrito, são formulários que a gente tem que ter, tá? Quando a gente fala de vantagens, quais são as vantagens de a gente ter cargos e salários dentro das empresas, né? Primeiro, a gente vai auxiliar numa estrutura organizacional da empresa. Então, o que acontece? Quando eu coloco os seus, né, eu desenho ali o que cada cargo faz, eu olho para o meu mercado externo, a concorrência, como é que estão os cargos lá fora, eu começo a fazer uma pesquisa salarial, começo a enquadrar as pessoas de acordo com o que realmente ela faz, a gente auxilia isso na consolidação da estrutura da empresa. Então, a gente acaba tendo ali exatamente um desenho de, olha, esse funcionário, ele tem um plano de carreira aqui dentro, né? Então, a gente consegue montar isso e o funcionário sabe o quanto ele vai ter que crescer, o quanto ele vai ter que estudar, o quanto ele vai ter que fazer, porque ele tem uma carreira a seguir. Quando a gente define, né, um plano de cargos e salários, a gente tem que levar os objetivos de cada colaborador. É claro que eu não vou definir aquele cargo diante dos objetivos dele, daquele funcionário, né? Mas eu tenho que ter um olhar para os funcionários que trabalhar na minha empresa, o que realmente eles querem. Eu estou com uma vaga em aberto na minha unidade lá de Minas Gerais, em Lavras, e hoje mesmo eu fiz uma entrevista. A moça até se emocionou e chorou na entrevista. Eu fiquei até meio que assim, né? Falei, puxa, eu estou tão longe, né? Estou em videoconferência, mas tinha uma pessoa da nossa área lá, ainda pedi para dar uma água para ela, enfim, que eu perguntei dos sonhos dela, né? E os sonhos dela era trabalhar numa empresa onde tivesse bons benefícios, né? Então, olha que interessante, né? A gente vê uma pessoa ali, não era uma pessoa tão jovem, era uma pessoa ali que já trabalhou em outros locais, está trabalhando, inclusive, e o sonho dela, quando ela fala em sonho, ela se emocionou, começou a chorar. Primeiro foi que o pai dela faleceu a semana passada, então ela já estava um pouco emotiva, e depois o fato de que o sonho dela, ela falou, olha, não é conversa fiada, né? Eu não estou fazendo aqui drama, mas eu quero trabalhar em uma empresa que me dê bons benefícios. Então, às vezes, você fala assim, puxa, eu vou oferecer um salário para ela não vai vir porque ela está trabalhando. Mas a gente se engana, porque às vezes a pessoa está indo pelos benefícios que a empresa tem. Onde ela trabalha não tem quase benefícios, né? Só tem o que é de legislação, e onde a gente tem ali a unidade nossa de Minas Gerais, tem alguns benefícios. E para o local que é uma cidade pequena, né? Então, para ela ali seria excelente ela ter esses benefícios. Então, interessante que como tem pessoas diferentes, né? Então, às vezes, quando a gente fala remuneração total, olha o quanto faz diferença a questão de benefícios. Então, é importante a gente saber isso, né? Quando a gente fala no segundo item de vantagens, a gente define as principais atribuições e responsabilidades de cada cargo, né?
Então, por exemplo, se hoje eu sou uma coordenadora de folha de pagamento, benefícios e remuneração, o que eu preciso fazer para chegar a ser gerente, né? Quando a gente tem esse plano de cargos e salários, a gente consegue ter ali o desenho e entender o que é necessário. Então, a gente consegue olhar e entender assim, falar, puxa, se eu tenho, né, esse cenário de plano de carreira, eu consigo começar a identificar o que eu preciso estudar, o que eu preciso realmente fazer para chegar ali num nível gerencial. Então, quando a gente tem esses desenhos, né, a gente começa ali, facilita numa hora de promoção, facilita para a gente desenhar o nosso orçamento de RH, por exemplo, para o ano que vem, dizendo, olha, a Andréia, ela já fez 3 MBAs, ela fez gestão de psicologia, ela fez gestão de projetos, ela pode ter uma outra gerência aqui, gerência de projetos, ou gerência da parte de psicologia organizacional. Então, isso pode fazer uma diferença quando a gente tem isso tudo desenhado, né? Eu começo a ficar com uma empresa mais justa e adequada. Eu não vou ter 10 cargos de auxiliares de departamento pessoal e 10 salários diferenciados, né? Eu começo a identificar que aqueles auxiliares, algum deles não são mais auxiliares, né? Alguém pode ser ali já um assistente, ou alguém já pode ser um analista. Então, as pessoas, elas podem estar num cargo maior, mas por eu nunca ter desenhado, nunca me preocupei em desenhar esses cargos, eu não consigo ser justo e adequado quando eu falo de cargos e salários ali, sem ter uma descrição, né? Quando a gente fala em planos de cargos e salários ainda, de vantagens, essa política concisa e justa, né, leva o quê? O funcionário a estar satisfeito. Então, isso pode evitar até esses montes de pedidos de demissão que a gente tem na empresa, porque a gente fala, poxa, a empresa pensa na gente. A empresa, ela não está pagando, de repente, R$1.000 para mim, eu estou ralando pra caramba aqui, e de repente o meu colega não está fazendo nada, e ele está ganhando 2.000. Mas por quê? Porque a empresa tem o desenho do que cada um faz, está explicado, né? É importante que o funcionário saiba qual é a descrição de cargos dele. Não adianta simplesmente existir um papel e ficar na gaveta do gestor de RH, nem ele considerar isso junto com o líder, né? Isso tem que ser divulgado, tem que ser transparente. Avalie a consistência interna dos salários. Então, quanto vale realmente cada funcionário? Por que eu pago R$1.000 para um e por que eu pago 1.500 para o outro, né? Por que eu posso ter salários diferentes, né? Então, quando a gente começa a estruturar, quando a gente começa a definir, eu começo a entender por que os salários são tão diferentes. Embora tem empresas, eu já fiz consultoria em empresas bem familiares, e que o dono da empresa queria pagar X valor para o irmão dele trabalhar lá. Só que o irmão dele não tinha faculdade, o irmão dele não conhecia nada da área, mas ele queria pagar X valor. E quando a gente fala vai pagar X valor para aquela pessoa, os outros acabam olhando, queira ou não, tem, né, aquela questão das pessoas saberem o salário um do outro, embora é totalmente confidencial, mas existe essas conversas paralelas, e isso fica extremamente desagradável. E quem trabalha no departamento pessoal sabe de tudo isso, e às vezes a gente tem que engolir muito sapo por conta disso, né? E era o que acontecia comigo, porque eu via aquilo ali era muito errado, e eu não ficava quieta, né? E eu todo mês ia lá e falava para ele, olha, isso daqui pode te dar problema, porque esse funcionário que é teu irmão aqui, ele não trabalha direito, ele não faz as coisas, ele não deveria estar nesse cargo, né, e nem ganhando esse salário. Aí o que eu ouço? Ah, mas ele é meu irmão, a empresa é minha, empresa pequena, eu preciso ajudá-lo de alguma forma, e ele tem que ficar aí, eu não vou ficar dando dinheiro para ele ficar em casa. Ainda a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Então, assim, infelizmente, a gente que é de departamento pessoal de RH, às vezes a gente tem que passar por algumas coisas. Essa foi a empresa que eu fiquei pouco tempo sair, exatamente porque foi muito, assim, desfavorável aos meus valores, né? Então, não dava para fazer e ficar.
E aí você proporciona ali aquela a estruturação, o funcionário sabe que existe essa coerência, sabe que está sendo cuidado e que ele tem um plano de carreira a trilhar. Então, isso é a melhor coisa que se tem, né? Então, quando a gente fala de plano de cargos e salários, é igual essa balancinha aí, né? A gente tem que deixar isso de uma forma para ser sustentável. Sustentável tanto para a empresa e sustentável tanto para a gente deixar os funcionários também dentro da empresa, tá? Aula passada, a gente falou de CBO. Aqui tem um pouquinho da legislação, eu não vou ler isso daqui, mas é para conhecimento de vocês. O CBO ele é a Classificação Brasileira de Ocupações, então todo cargo que eu crio na empresa, eu tenho que associar um código para dizer ao Ministério do Trabalho que é o CBO do funcionário. Então, eu tenho que encontrar qual é o cargo, né, que eu vou criar um cargo, eu vou criar um cargo novo, ajudante geral, né? Ok, eu vou entrar lá no site do Ministério do Trabalho e vou associar um código para ele. Eu vou criar um cargo de business partner, como nós falamos. Eu vou entrar lá no site e eu chego lá e não vou encontrar esse nome, porque nós estamos no Brasil, os nomes lá são todos, tá na questão brasileira. E aí, o que essa pessoa de business partner vai ser? Uma analista de RH. Aí você contrata como uma BP, uma business partner, na carteira profissional digital dela está como analista de RH, e ela vai brigar lá no departamento pessoal. E aí você explica para ela, fala que não existe um CBO com esse nome, e a gente tem que associar. Existem muitos cargos, assim como o meu. Eu sou coordenadora. Não existe um CBO de coordenação de folha de pagamento. O meu cargo, ele é como se fosse gerente, então aparece gerente de RH. Então, veja, na minha carteira profissional está como gerente de RH, não está como coordenação de folha de pagamento, né? Então, quem faz processo de recrutamento e seleção tem que ficar atento nisso, porque às vezes a pessoa pode falar que é uma gerente e, na verdade, não é, eu não sou gerente, né? Tudo bem que o cargo, as atribuições minhas, é como se fosse uma gerente, segundo o Ministério do Trabalho, tá? Então, esse aqui é o site, né, que a gente vai, que vocês podem estar acessando para procurar e fazer a pesquisa de qualquer cargo, se vocês quiserem procurar um cargo de vocês, mais ali no finalzinho da aula eu entro aqui no site e a gente faz uma pesquisa, daqui a pouco eu faço isso, tá? Para a gente só seletar alguns casos ali. E aí, como é que a gente faz essa pesquisa, tá? Sempre no masculino, então, os nomes, eles ficam na questão do masculino, então, é uma presidenta, não existe presidenta, é o presidente ou a presidente, né? Quando a gente fala uma auxiliar de RH cabe tanto para o masculino quanto para o feminino, então, existem alguns cargos, o porteiro, não existe porteira, então a gente vai estar procurando como porteiro, que é do sexo masculino no CBO, para eu olhar. Quando a gente olha ali, né, dentro do CBO, fiz a pesquisa, eu vou olhar ali tudo o que está dizendo daquele cargo. Daqui a pouco a gente acessa ali o site. E aí, para a pesquisa de atividades, a mesma coisa. Então, eu quero saber, eu não sei o cargo, não sei o que um porteiro exatamente faz. E, não me veio na cabeça que essa pessoa poderia ser um porteiro, eu achei que era um auxiliar de serviços gerais. Aí eu posso colocar algumas palavras bases, né? Examinar, abastecer, redigir, algumas palavras no verbo, no infinitivo, que é, né, o próprio verbo, eu colocar ali para fazer essa pesquisa do CBO. E aí eu coloco também a questão da escolaridade, eu consigo olhar a escolaridade exigida para aquele cargo. Então, se eu associar alguém como médico, CBO de médico, vai estar lá dizendo qual é a escolaridade exigida para esse cargo. Se eu colocar para analista de RH, né, vai estar lá a escolaridade exigida, né? Daqui a pouco a gente vai lá olhar as curiosidades aí. Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu voltar um pouquinho aí para cá. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Estou conseguindo entender? Dúvidas? Maria deu um joinha. Tranquilo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no site. A gente já olha isso aqui. CBO, MT, deixa eu colocar aqui.
Aí eu já projeto para vocês. Deixa eu ver se já está na telinha certa aqui. Pesquisa. Vou pegar aquele que já está lá no slide, né? Já está prontinho lá para mim. Espera aí. Eu vou pegar aqui. Aqui. Vamos lá na página da internet. Acho que vai funcionar bacaninha aqui. E a gente tenta. Então, vamos lá. Deixa eu projetar. Já está lá na página. E deixei aqui projetar para vocês. Vamos lá. Voltar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar do jeitinho que eu quero. Aqui, CBO. Guia do clube. Compartilhar. Conseguem ver minha tela? Só abre o microfone para dizer se sim ou não. Para mim, alguém, por favor. Sim. Tá. Então, aqui, ó, a gente tem, né, a página, que é aquele link que está lá na slide. Essa primeira página que ele vem. Ele fala um pouquinho da legislação. E aí eu quero, de repente, procurar aqui, sei lá, vamos procurar uma analista de recursos humanos. Eu escrevo aqui do lado direito e eu venho pesquisar. Quando eu coloco aqui o pesquisar, né, ele vem aqui para baixo, ó, e ele tem lá. Aqui tem a palavra-chave, aqui tem, né, analista de recursos humanos, aí ele apareceu aqui, ó, na lista de recursos humanos. Tem um código, e aí eu quero ver se realmente esse analista de recursos humanos é o que realmente quem está lá na minha empresa está fazendo. Então, eu vou clicar aqui, aí ele vai aparecer aqui para mim, ó, profissionais de recursos humanos. Esses 4 primeiros números é o que a gente fala da família dos profissionais de recursos humanos. Então, 25, 24, ele vai ter vários outros que tem esses outros números aqui, esses 2 depois do tracinho ali, onde está o 05, tá? Então, você tem esses primeiros números, que é a família, e depois você tem esses aqui, que ele vai abrindo um leque aí de opções. Então, eu tenho analista de recursos humanos, ó, ele fala que é o analista de cargos e salários, pode se enquadrar aqui, analista de ocupações. Então, vamos ver o que faz. Olha, administram pessoas, pessoal, plano de cargos e salários, promovem ações de treinamento, desenvolvimento de pessoas, efetuam um processo de recrutamento e seleção, geram um plano de benefícios, promove ações de qualidade. Realmente, esse aqui é a pessoa que eu quero mesmo. Então, é esse meu número do CBO, 252405. Mas aí, eu quero saber algumas outras coisas aqui. Então, se eu vier aqui do lado esquerdo, onde está aqui buscas, eu tenho algumas setinhas aqui à esquerda, antes do nome, onde eu consigo identificar algumas coisas desses cargos. Então, desse cargo. Então, se eu vier aqui na descrição, a descrição já está aqui. Se eu vier aqui histórico de ocupações, veja que no passado eu tinha um outro número, eu tinha algumas coisas diferenciadas. Não é o caso. Se eu ver aqui, ó, características de trabalho, né? Então, lá, as condições de trabalho. Olha, o que essa formação aqui exige? Formação e experiência. O exercício dessa ocupação requer escolaridade de ensino superior. Então, veja, aqui já está dizendo que todos os analistas de RH, profissionais de recursos humanos, que estiverem associados com esse CBO, segundo o site do Ministério do Trabalho, eles têm que ter a escolaridade de ensino superior. Poxa, professora, mas e se eu tenho um profissional que não tem o ensino superior? O teu governo, ele não vai lá bater na sua porta e vai te multar por isso. Mas, a partir do momento que a gente tem o e-social, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a gente tem essas descrições todas e todas essas informações, tudo lá na mão do governo, se ele quiser. Ele não precisa vir bater mais na minha porta. Quem aqui faz, ou já fez, ou conhece, se você vai ver a cota sua, quantos funcionários, quantos aprendizes você tem que ter na empresa. E existe alguns códigos de CBO, uma lista, que você pode fazer quando você vai fazer, para entender qual é a cota de jovem aprendiz que você tem que ter na empresa, para não ter multa, né?
eles pegam exatamente para quem tem ensino superior. Então, esses cargos, eles saem da contagem, por exemplo. Então, tem umas regrinhas, né, para a gente encontrar a cota de jovem aprendiz que a empresa precisa cumprir. E se você associar uma pessoa em lugar errado, que ela não tem o nível superior aqui, isso pode dar um problema, sim, para a empresa. Como que eles vão descobrir isso, né? Eles não estão a fim de dar uma multa para a empresa por conta disso, eles querem pegar multas muito mais altas. Eles querem valores, encargos, né? Isso não é o foco, mas isso pode ser alvo um dia, porque a gente está fazendo de forma errada se eu associei alguém nesse CBO, porque está dizendo que eu preciso de ensino superior, tá? Então, é interessante que esteja sempre adequado às pessoas, né, os seus devidos cargos e as suas escolaridades nesse caso. Aí eu tenho aqui, né, quais são os principais, né, as áreas de atividade. Então, conforme o gestor vai preencher o formulário de descrição de cargos, e não é hoje que a gente vai ver isso, provavelmente no encontro que vem, ele vai dizer, olha, o que esse funcionário faz? Ele executa, ele promove ações de treinamento, ele faz gerir plano de benefícios. Então, se você vier aqui olhar as atividades que essa pessoa faz, está dizendo tudo o que ele está fazendo. Ó. O que ele faz? Ó, processar folha de pagamento, formalizar processo, coordenar programação de férias, processar desligamento de empregado. Isso aqui é o próprio departamento pessoal, né? Quem está nessa área de departamento pessoal. Então, aqui a gente consegue ver exatamente tudo o que a gente precisa para os cargos. Também tem as competências pessoais, então, se tem que ter empatia, agir com dinamismo, demonstrar flexibilidade, trabalho em equipe. Então, veja, quanta coisa que a gente tem aqui, que a gente pode estar colocando aí, né, nesse processo de atuar exatamente de acordo com o CBO, né? Dúvidas na questão do CBO? Vocês entenderam por que, de repente, sua carteira profissional pode estar errado, um nome lá? O pessoal não associou de forma correta ali. E lembrando também, professora, que quando você faz a admissão, que você informa o dado lá do CBO, o E-Social, ele exige que você faça a discriminação do que o candidato vai fazer, né, as tarefas que ele vai executar dentro da empresa. Ou seja, você dá a faca e o queijo ali para ser mesmo. Exatamente. E quando a gente fala de E-Social, a Maria já conhece, com certeza, né? A Bia, talvez ela não conheça, a Bia não está aqui, acho que ela saiu, mas ela já teve aula comigo, ela mais ou menos sabe ali, né? Pelo menos eu já expliquei um pouquinho de E-Social. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar e não sabe nem o que é, e nem tem ideia? Pode levantar a mão, se tem. Todo mundo conhece? Olha aqui, eu vou fazer, então, perguntas. Se todo mundo conhece. Né? Quando a gente fala de E-Social, o E-Social é como a Maria falou, eles estão com tudo lá. Então, quando a gente fala em cargos e salários, o cargos e salários, ele também tem que ser várias informações que eu tenho de cargos e salários, eles também têm que ser informados para o governo, tá? Não é só uma admissão, não é só uma admissão, né? Eu também tenho que informar coisas de cargos e salários. Pode perguntar, pode falar, Cláudia. Professora, aonde que está lá no CBO que fala da escolaridade, de acordo com o cargo? Eu fechei a tela aqui, acho que é característica ou descrição, alguma coisa assim. Ah, é? Ah, tá bom. É que eu abri uma tela aqui para eu dar uma olhada. Obrigada. Tá, qualquer coisa, se você não encontrar, e depois eu entro de novo. Tá bom, Tá bom? Aí você me Tá. avisa, tá? Tá, obrigada. Imagina. Aí, quando a gente fala em questões de cargos e salários, né, a gente está falando que o CBO e o E-Social. Então, o que ele vai impactar nisso, né? Primeiro, na carteira profissional digital do funcionário. Se eu colocar ali que ele é um porteiro e eu colocar um CBO de RH, de analista de RH, está totalmente errada a carteira profissional daquela pessoa. Então, isso é o primeiro impacto que você tem, já é direto com o funcionário. Se você colocar um cargo de médico e a pessoa não tem o CRM, você também está burlando a legislação,
né? Você está contratando uma pessoa, com certeza, se a gente consultar o CBO de médico, vai dizer que ele tem que ter o CRM. E aí você também está burlando isso, né? E quando a gente fala de e-social, são vários arquivos que são enviados para o governo. Quando a gente fala de folha de pagamento, então a gente tem vários arquivos que eles começam com a letra S na frente, né? Que é de evento. E aí você tem lá o S2100, o S2105, e aí você tem vários S da parte de folha de pagamento. Na parte de cargos e salários, você também tem vários eventos que você precisa encaminhar. Então, se você não tem uma gestão de cargos e salários, o próprio departamento pessoal deve ter feito isso. Você tem que colocar lá, né, quais são os cargos, que são os nomes dos cargos que você tem, quais são as suas tabelas de funções, os horários, né? Então, isso tudo, com certeza, você tem lá a tabela de cargos e empregos públicos, que é o S1030, independente de você ter uma área de RH, cargos e salários, remuneração dentro da empresa. O departamento pessoal, com certeza, no sistema de folha, deve ter lá alguns dados de cargos, e aí acaba puxando por ali para levar lá para o governo, tá? Como que a gente se adapta para o e-social, né? Quando a gente não está adaptado ainda, ou quando a gente pode ou verificar o que eu já criei, né? Então, a gente tem que olhar realmente os cargos, verificar se esses CBOs estão adequados, se realmente, né, essas questões de a própria descrição que eu tenho no meu formulário interno condiz com o que está no Ministério do Trabalho, se o que eu tenho também em formulário dizendo ali as funções desse cargo, né, o que é exigido para aquele cargo, se realmente é isso mesmo que eu estou fazendo na empresa. Então, eu tenho que fazer essa revisão dos meus cargos e salários, tá? Isso é fato. Tem empresas que implantaram cargos e salários e não fizeram isso, tá? Isso é um risco para a empresa, se não fizer. Porque você acaba ali tendo alguns riscos, porque você está falando que você tem um cargo de ajudante geral, e, na verdade, ele não é ajudante geral. Você está dizendo que você tem uma secretária e ela é uma telefonista, ou o inverso, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Várias ações trabalhistas, eles acabam perdendo, as empresas perdem. Por quê? Porque eles têm como provar que eles faziam N coisas diferentes daquilo que ele tem, e hoje, com o e-social, está tudo discriminado lá para o governo. Então, muito cuidado das empresas quando associarem algumas coisas aí para o funcionário. Pode falar, Cláudia. Então, tem uma moça que trabalha lá na loja, que ela é caixa. E ela está registrada como operadora de loja. Então. É um problema, né? Isso é um problema. Se você olhar. Que se ela sair de lá, como que vai ficar a situação dela? Então, ó, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou entrar lá de novo no CBO, deixa eu projetar aí, peraí. Tá. Acho que é bacana isso, porque quem é de departamento pessoal, ou quem é líder, enfim, qualquer um de nós, né? A gente pode estar tomando alguns cuidados aí. Sim. Deixa eu entrar aqui, guia do Chrome, deixa eu entrar lá de novo, peraí. Deixa eu projetar aqui. E tem uma que trabalha no faturamento e está registrada como estoquista. É perigoso tudo isso. Me fala, aqui é caixa, como é que ela está? Ela está como operadora de caixa. Então vamos ver operadora de loja. Operadora de loja. Então, operadora de loja. Vamos ver se tem esse nome aqui. Operador de loja, né, seria? Porque aí é no masculino, perfeito. Isso, operador de loja. Tem um operador de loja aqui. Então, por exemplo, um operador de loja é a mesma coisa que um operador de vendas. Então, vamos abrir aqui. O operador de vendas, olha quantas coisas que tem aqui, ó. Repositor, frentista, atendente de lojas, que talvez se enquadraria no seu caso aí, mas ela sendo uma vendedora, como se fosse uma operadora de loja, está dizendo que ela é uma vendedora, tá? Isso é o que CBO está dizendo. Qual que era o outro cargo que realmente ela deveria ser aí? Operadora de caixa, né? Operador de caixa, né? De caixa. Vamos ver se tem operador de caixa. Ó, operador de caixa tem de loteria, de lotérica, e o outro. Vamos ver o que ele faz.
Olha, o que que um atendente, o que que um operador de caixa faz? Atendente comercial, que pode ser uma agência postal, bilheteiro de transporte, de serviços, emissor de passagens, operador de caixa, olha, atendente de pedágio, caixa de supermercado, caixa de bar, caixa de loja, que é o caso dela, certo? Sim. Então, nesse caso aqui, está totalmente errado o que ela faz. Pois então, assim, é. se ela for, né, por exemplo, tá? Vamos dizer que ela vai procurar emprego. E ela vai dizer o seguinte: eu sou operadora de caixa. Onde está escrito que ela é operadora de caixa? Em lugar nenhum. Exatamente. Né? Quando ela diz, eu vou dizer algumas coisas a você, que eu acho assim, a tecnologia, ela é ótima. Eu trabalhei num processo de recrutamento e seleção há muitos anos atrás, que era tudo no papel. Então, a pessoa trazia o currículo dela em papel, ela trazia a carteira profissional dela, e ela também preenchia uma ficha de emprego lá na empresa. Diante daquilo tudo, eu pegava a carteira profissional da pessoa e eu olhava a carteira profissional da pessoa. Para ver se batia, né? Exato. Hoje, o que acontece num processo seletivo? As pessoas pegam o que você preencheu no LinkedIn, as pessoas pegam o que você preencheu no vagas.com ou no seu currículo em papel e elas não se certificam muitas vezes quem é do processo seletivo, se realmente aquilo é verdadeiro ou não é. Sim. Por isso que quando a gente fala de desligamentos, de alguns processos, às vezes isso pode ser aí um gargalo de erro, um possível erro, não estou afirmando que seja. Nada impede de a gente também pedir num processo seletivo a carteira profissional digital da pessoa. Só que, por exemplo, essa funcionária, ela vai dizer que ela é operadora de caixa, mas ela não tem onde provar que ela é operadora de caixa. Se a pessoa for fazer o processo seletivo, assim como eu fazia no passado. E sabe o que ela falou? Que lá no RH falaram que o CBO era a mesma coisa. Então, não é, está aqui a prova disso. Pois é. Né? São números totalmente diferentes. Nada a ver. Nada a ver. E aqui, ó, até tem um resuminho, uma descrição sumária do que um operador de caixa faz. Recebe valores de vendas, controla numerários e valores, atende o público em agência postal, não é o caso dela, né? Mas no caso de quem fosse. Mas só aqui, ó, recebem valores de vendas de produtos e serviços, é o caso dela. Pois é. E se a gente for olhar o outro, não é nada disso. Não tem nada a ver. Olha o cuidado que tem que se ter, né? É. Então, olha o quanto, né? Olha ali a Maria falando. E o estoquista também não tem nada a ver. Provavelmente não. O estoquista tem que ter um cargo de estoquista, com certeza, né? Então, olha a Maria ali falando, né? Imagine a surpresa dessa empregada quando for desligada e ver qual é o seu cargo na carteira profissional. Viu? E no formulário de seguro-desemprego. Exatamente. Só que, assim, a carteira profissional, né? Ela pode já até olhar. Só o que é o formulário de seguro-desemprego? O que é que você falou? É porque no formulário de seguro-desemprego vai como ela tivesse como operadora de loja, né? Então, e aí o salário vai ser e o valor vai ser bem menor. Aí é a média dos salários dela ali, que ele pega, né? Faz a continha do formulário. Mas, assim, vai estar os dados totalmente incorreto, né? Indevido daquilo que ela faz, né? Exatamente. E é bem isso que a Maria falou, nem todos olham a carteira profissional. Então, por exemplo, quando a gente, eu mesmo, né, trabalho na área, eu tenho minha CTPS digital, poucas vezes eu abri. Eu abro, às vezes, quando o funcionário tem uma dúvida, eu falo, peraí que eu vou te mostrar aqui onde é. Eu acabo entrando na minha, né? Mas, assim, todos vocês podem entrar na CTPS digital de vocês e dar uma olhada. Será que o cargo de vocês estão corretos? Olha, eu vou até olhar. Inclusive, o FGTS dela, ela falou que faz 3 meses que eles não depositam. Isso ela consegue acompanhar também nos aplicativos. Mas a empresa pode não depositar? Não. Ela sim, a empresa, ela vai depositar. Se ela não depositar, ela tem multa, ela tem juros. Tem muitas empresas que acabam não depositando e só deposita quando a funcionária vai ser mandada embora e acaba depositando, tá? Isso. Com juros e multa. Então, às vezes, tem empresas que faz isso,
Mas é errado, tá? O correto é depositar mês a mês. Isso é o certo. Eu já vi empresa fazer isso. Sim. Ô, Cláudia, mas já avisa o financeiro aí, o seu diretor, que até então estava previsto para janeiro, já mudou para fevereiro, para março, né, professora? Quando entrar o FGTS digital. FGTS digital. Com certeza, seu diretor ele vai receber uma notificação e ele aprende a pagar o FGTS do empregado. Porque não é exatamente. Possível. Ela falou, até agora não me depositaram o FGTS. Porque as multas, elas serão eletronicamente, assim como o E-Social. Eles ainda não estão multando, porque teve muita mudança, teve empresas que estavam adequadas e outras não. Então, acho que assim, eles vão atuar em empresas que estão realmente fazendo muita coisa errada. Né? A sua, por exemplo, pode ser o foco de alguma coisa realmente, tá? Porque se não está recebendo fundo de garantia. Total de tudo quanto é coisa errada que você imaginar. Meu Deus do céu, Meu Deus do céu. Eu estou lá há 9 meses, mas eu já estou em busca de outro já faz um tempo. E é ruim trabalhar em lugar assim, né? Porque, poxa, a gente fica bem desconfortável, né? Porque eu trabalhei 20 anos numa empresa de paisagismo. Trabalhava na área financeira administrativa, eu era gerente. E, por causa da pandemia, a empresa ficou muito ruim das pernas. E aí não teve mais condições de me manter. E eu saí de lá em 2022. Fez um ano. E aí, alguns meses depois, eu consegui esse trabalho, mas eu peguei mesmo por ser próximo da minha residência, né? E para não ficar desempregada mesmo e tudo mais. Mas já estou em busca de outro, sem condições. E às vezes você não sabe como é que é a empresa, né? Porque a gente entra, a gente acaba tendo as surpresas e conhecendo a empresa assim, quando você está lá. Me prometeram algumas coisas que até agora não foi cumprido. Pois é. Te desejo sorte, viu? Olha lá, né? A Maria tá falando, ó, tá rindo sozinha, casa de ferreiro, espeta de pau mesmo. Somos DP, quase não olhamos nossos dados. Tá dizendo que o seu tá errado, Maria. Conta isso pra gente. Não, que eu faço como vocês, o funcionário tem alguma dúvida, eu falo, deixa eu ver, vou abrir, vou olhar. Mas assim, a gente que deveria, né, dar o exemplo, confesso que, mas não sobra tempo. É verdade, a gente acaba não olhando, é bem isso mesmo, Por isso que eu falei que a casa de ferreiro espeta de pau. É verdade. Você sabe que uma vez, olha como é que são as coisas, né? A gente implantou um produto um módulo, né, um sistema, um software de medicina e segurança do trabalho. E aí a gente estava fazendo um teste de afastamento. E o rapaz lá, o técnico de segurança, ele falou, Andréia, faz um cadastro no meu nome de um afastamento. Eu vou fazer aqui no sistema de medicina e vamos ver se ele vai conversar com a folha de pagamento, né? Que é o que teria que fazer. Ele vai lançar lá na área de medicina e segurança do trabalho, aquilo vinha para a folha e aí fazia o processo, se descontava pagava até o 15º dia e assim por diante. E aí ele fez lá o cadastro. Só que naquele momento não veio a informação para a folha, e a gente estava bem nos momentos críticos de fechamento. E eu falei para ele, faz no ambiente de teste, não faz direto aqui no ambiente produtivo, que a gente já está fechando folha. Não, vamos fazer mesmo, isso aí tem que funcionar. Tá bom, né? Ele fez, cadastrou, falou, não veio a informação. Ah, tá bom. Aí eu falei, faz um cadastro para mim, né, também. Aí ele fez um cadastro para ele e um cadastro para mim. Aí o que aconteceu? Não foi a informação. Só que a nossa folha de pagamento, às vezes a gente tinha algum ajuste para fazer, lembrava de alguma coisa, encontrava um erro, calculava tudo de novo. E nessa de calcular tudo de novo, então eu vi ali em algum momento que não tinha ido a informação do afastamento, nem o meu, nem o dele, e a gente acabou, né, não veio. Vamos entender por quê. E olha para o sistema de medicina, e olha lá. E da folha a gente esqueceu, vida que segue, né? Veio o meu pagamento na minha conta. Quando veio meu pagamento na minha conta, veio um valor pequeno. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí eu falei, quer ver que esse negócio acabou indo, a informação lá, e a gente não viu? Ou seja, ele demorava, acho que era 24 horas para carregar a informação. Tinha uma parametrização lá. Tinha um ajuste no sistema que a gente tinha que colocar a informação para ser menor. E a gente não viu. E eu também não fui olhar no outro dia a informação.
E fecharam a folha de pagamento, fez o pagamento, e meu pagamento e o dele veio ao menor, né? Aí lá vamos nós justificar ali para reabrir a folha de pagamento, para fazer o nosso cálculo correto, para vir lá o meu depósito correto, né? Tanto o meu quanto o dele. E é bem o que você falou, Maria. Então, assim, eu nem conferi o meu olerite, né? Eu nem abri meu olerite no dia, eu só fui ver lá meu pagamento lá na conta, né? Que eu fui ver lá meu pagamento, que eu falei, caracas, né? O que eu fiz no meu olerite? E como você mesmo falou, semana de fechamento, alguém tem tempo de pensar? Não você tem. Faz aquilo, senão você está na hora, passa batido. Aí quando dá ruim, a gente lembra, vou ter que voltar lá e consertar. É bem Exato, assim. é bem isso mesmo, né? E foi o que aconteceu, né? Então é interessante isso, né? Até aí tudo bem, gente? Então, CBO, você viu como que é a lição de casa aí, né? O quanto que tem de informação, a margem de erro é bem grande mesmo, e as empresas às vezes não dão o seu sua devida atenção para associar esses números, né? Eu já vi empresas que colocam o CBO igual para todo mundo, empresas que colocam qualquer um, a gente tem que passar a admissão da pessoa, sem esse número não vai. Eu não estou encontrando qual é, associa qualquer número aí, depois a gente arruma, e o depois não arruma mais, né? E aí os trabalhos são bem maiores. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? O quanto isso é realmente sério, essa informação, é sério isso, né? E o próprio governo está com todas essas informações lá, né? O tanto que é perigoso aí, tá? Quando a gente fala de conceito de salário, então eu já falei, já adiantei algumas coisas ali, a gente tem o salário nominal, o salário profissional e a remuneração, né? Quando a gente fala aqui em remuneração, às vezes a gente vê esse nome aqui, ó, adicional de periculosidade, que está em azulzinho, e não foi à toa que eu coloquei ele aqui, tá? Em azulzinho, e aqui o insalubridade também deveria estar. Porque o que acontece? Todo mundo aqui, não sei se todos sabem, não, mas alguns eu tenho certeza, adicional de periculosidade e insalubridade, eles são pagos conforme o cargo da pessoa e o que ela executa. Então, por exemplo, um frentista, né, de posto de gasolina, tem o perigo ali de explosão, então ele ganha um adicional de periculosidade, perigo, né, tem perigo de explosão. Quem trabalha em alguma sala onde tem muito ruído, onde tem muita poluição, iluminação ruim, né, ele pode estar ganhando também um adicional de insalubridade. Esses adicionais, existem alguns cargos que não tem como ser diferente. Ele já diz por lei que ele recebe periculosidade. Mas a insalubridade, dependendo da empresa, se foi feito um laudo por um técnico, um engenheiro do trabalho, tá? Sempre é um engenheiro do trabalho que vai fazer esse laudo. Esses laudos, a gente tem as NRs, que são as normas regulamentadoras. Essas NRs, elas têm que cumprir o mínimo de normas que tem ali determinada pelos ambientes de trabalho. E aí, se, por exemplo, aqui na minha casa, a iluminação, ela não é perfeita para trabalho, né? Então, se eu tivesse que ficar com a iluminação acesa aqui para trabalhar aqui, né, à noite, por exemplo, eu ia ter problema, porque a iluminação não está de acordo. Aqui, a minha mesa, a iluminação está lá para o outro lado, né? Está lá no meio da sala. Então, ou seja, eu não estaria com uma iluminação adequada. Então, o engenheiro do trabalho passa nessa minha sala e olha e fala assim, olha, a iluminação aqui não está adequada e pode pagar adicional de insalubridade para ela. E o que acontece? Ele vai determinar isso no laudo. A empresa, ela pode arrumar essa sala, ela pode pôr uma luz bem aqui na minha cabeça, né? Ou na lateral, enfim, vai ter ali as exigências. E o ambiente vai ficar muito mais iluminado. Então, eu posso ter esses cuidados, esses IPIs que a gente fala, pode ter um IPIs, ou realmente eu melhorei ali a iluminação, e aí eu não vou mais receber o meu adicional de insalubridade, porque a iluminação agora está perfeita. Então, quando a gente fala em remuneração total, quando o funcionário fala, minha remuneração são 5 mil reais, mas de insalubridade eu ganho 2 mil, pode ser que isso ele perca, porque se eu fizer esse tratamento na sala dele, ele não vai receber mais aquele adicional de insalubridade. Então, por isso que eu coloquei ali, né, aquele em azulzinho, que é exatamente para mostrar isso para vocês, porque às vezes um funcionário, ele vai para uma outra empresa só porque ele está ganhando insalubridade, ou porque ele está ganhando periculosidade, vai ganhar mais.
Só que o dia de amanhã, se o engenheiro do trabalho identificar que não é mais de direito dele, ele não vai mais, o salário dele vai ser menor, né? A remuneração, ela engloba hora extra, adicional noturno, DSR, comissões, gratificação. E quando a gente fala em remuneração, então, por exemplo, hora extra, a pessoa ela pode fazer hora extra todos os dias, ela vai engordar ali o salário dela, né? A remuneração total dela vai ser maior, porque o salário dela, ela foi contratada para ganhar R$ 1.000, mas ela faz hora extra, trabalha à noite, tem adicional de insalubridade, então, veja, a remuneração dela foi bem maior. Só que aí o chefe chega e fala, não vai fazer mais hora extra, né? Não tem mais hora extra, então o salário dela vai ficar menor, a remuneração dela vai ficar menor. Entenderam a diferença de salário e remuneração? Isso para vocês está de acordo? Tranquilo para vocês? As diferenças aí? Sim? Professora, Sim. e nesse caso é um passivo de ação trabalhista? Nesse caso, por exemplo, o colaborador fazia hora extra, fazia adicional noturno por um determinado período e, de repente, a empresa veta. Isso é passível de ação trabalhista? Não, não é. Desde que você tem, assim, pode ser e pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá, te dar alguns exemplos. Se você trabalha numa empresa onde você está sempre fazendo hora extra, né? Aí houve um aumento de quadro, você está saindo no seu horário, não tem mais que ir de domingo, não tem mais que ir de feriado. Então, isso, você entrar com uma ação trabalhista, você vai perder na certa. Porque a hora extra, como o próprio nome diz, é extra. Ele não incorpora para o seu salário. Ele engorda a sua remuneração daquele mês que você fez hora extra, né? Mas o teu do mês mesmo, ele não vai acontecer isso. O que eu já vi acontecer em algumas empresas, tá? E é comum em estratégica de remuneração fazer isso. Tem o lado errado e tem o lado certo. Você é um analista de uma determinada área e você está estourando de hora extra, porque o seu trabalho é dessa forma. Não tem banco de horas, mesmo que tenha banco de horas, você não consegue descansar, só adia o pagamento, né? Ao invés de você pagar mês a mês, você vai pagar lá na frente, com banco de horas. Enfim, não tem como fazer isso. Mas aí a pessoa pega e fala, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma promoção para essa pessoa, e ele vai ser um especialista. Isso pode acontecer, tá, Wagner? Então, assim, quais os cuidados, se isso a empresa fizer, ela tem que prestar atenção e olhar nos últimos 2 anos dessa pessoa, quais foram os valores de horas extras que ele estava incorporado ali na remuneração mensal dele, e qual é o valor que eu estou dando de promoção para ele ser um especialista. Se isso ficar muito abaixo dessa compensação de uma promoção, né, não se compensar nas horas extras que ele ganha, isso pode ser passível de uma ação, tá? Caso contrário, né, quem faz isso, a empresa que faz isso, ela tem o cuidado de até apresentar um formulário para o funcionário para mostrar para ele, por A mais B, que a promoção dele está cumprindo, ele não vai ter mais hora extra, ganha, mas a promoção dele, ele está ganhando até a mais do que as horas extras dele, e aí, de contrapartida disso, ele também está tendo uma promoção no cargo. Então, isso, né, a empresa que não quiser problema, ela tem que agir dessa forma, tá? A minha colocação, professora, é justamente no sentido de se você tem, por exemplo, a questão dos benefícios, né? Uhum. Se a empresa fornece, aquilo já engloba o seu salário por um determinado tempo, e de repente a empresa veta, isso é um passivo de ação, né? E nesse caso das horas extras, essa pessoa já faz há muito tempo, né? E aquilo já incorporou a renda dela, era justamente essa dúvida. Não, ela não é. Se também gerava esse mesmo passivo. Não, aí não é um passivo de ação trabalhista, tá? Porque a empresa, ela pode conceder para você aí as horas extras, porque ela está precisando de você, embora você está fazendo todos os dias, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode contratar mais pessoas, ou diminuir a demanda, ou implementar outros processos que diminuiu a atividade. E aí você perdeu essas horas extras, quer dizer, você deixou de fazer. Então, você não é passível de ação trabalhista, tá? Uma coisa, Wagner, é assim, o adicional noturno é que existe muita jurisprudência, existe muitos fiscais que acabam ainda colocando a gente um pouco na parede, tá? Só que os advogados, quando defendem empresa, eles defendem o seguinte,
o trabalhar à noite, você está trabalhando à noite durante 5 anos, e eu vou colocar você agora para trabalhar do dia, você não vai trabalhar à noite. Aquele valor do adicional noturno era a tua remuneração, fazia parte. E as suas despesas, suas contas, estava tudo em cima daquele valor. E você deixa de ganhar. E você está trabalhando agora na parte do dia, você não faz jus mais ao adicional noturno. Perante a legislação, isso está correto. Você só vai ganhar se você trabalhar à noite. Como você veio para o dia, então você não vai ganhar mais. Existem alguns fiscais e alguns juízes em reações trabalhistas que ele diz que a mudança, né, ele gera esse impacto, mas o que os advogados de empresa defendem? Que trabalhar à noite é ruim, você se ausenta da família, você se ausenta do lado social, o teu descanso, o teu sono, né, a sua saúde. Então, pelo fato de você ter ido para o dia, foi pensando nisso. Então, esses são os argumentos dos advogados em empresa. Então, assim, é uma briga grande, tem pessoas, né, tem jurisprudência que faz ganhar e outras perdem, tá? Mas, assim, meu ponto de vista, tá? Eu entendo que se você trabalha à noite, realmente você ganha. Se você for contratado para trabalhar à noite, né, e você já faz aquilo ali, eu vou ter o cuidado de te avisar, como funcionário, que, olha, daqui 4 meses, 5 meses, eu vou passar você para o dia. Tudo bem para você? Porque não faz mais sentido a gente ter o trabalho à noite, nós não vamos ter mais atendimento noturno, então eu vou trazer você para o dia. Tudo bem? Eu já fiz isso em empresas, como consultora, e tem pessoas que chegam e falam, não está nada bem, eu prefiro que vocês me mandem embora, eu não quero ir para o dia. Ok, então vai embora. Entendeu? Então, isso são alguns cuidados que as empresas podem tomar antes de tomar essa decisão, tá? Tem uma conhecida que ela trabalhou por muitos anos recebendo uma comissão, né, por metas atingidas, né? Então, ela por muitos anos recebia esse adicional ao salário, né? E em determinado momento a empresa mudou a política, né, de pagamento dessas comissões, né? E simplesmente deixou de fazer esse pagamento, né? E aí surgiu justamente esse comentário sobre essa possibilidade da ação, né? E eu também não sei se ela conseguiu ganhar ou não judicialmente, né? Mas é algo mais ou menos na mesma linha, né? Na mesma linha, da mesma forma, tá? Únicos cuidados que tem que se ter é assim, são aquilo que a gente não pode pagar na folha de pagamento. Por exemplo, eu vou pegar meu vale transporte, ao invés de fazer o crédito no seu bilhete, eu vou fazer no seu holerite. Isso, se eu fizer de forma ali mensal, isso sim posso caracterizar salário, tá? Vale refeição, a mesma coisa, sua alimentação, ao invés de eu fazer no seu cartão de benefício, eu vou colocar no seu holerite. Depois, para eu tirar isso, isso pode dar um certo problema também, tá? Então, aquilo que eu não posso realmente pagar na folha de pagamento, mais do que X meses, né? Isso pode impactar grandemente uma ação trabalhista, sim, tá? Agora, o adicional, a lei é clara, a hora extra também ela é clara, assim como a insalubridade. Então, às vezes, tem funcionários que falam assim, poxa, eu estou indo para uma empresa, hoje eu estou ganhando R$2.000, mas eu vou lá para outra empresa, porque lá eu vou ganhar hora extra, porque a gente trabalha feito louco, e eu vou ganhar adicional de insalubridade. E aí, se perguntarem isso para você, você acha que eu devo ir? Você fala, olha, você pode ir e vai garantir esses meses, mas olha só, o que pode acontecer? Essas horas extras, um dia pode, tudo bem, você trabalha feito louco, mas se eles aumentarem o quadro de funcionários, você não vai trabalhar feito louco, né? Ou se eles se reorganizarem, porque às vezes pode ser alguma coisa que está precisando se reorganizar e não ter mais essa hora extra, você não vai ganhar mais. Então, pensa nessa questão, porque isso pode ser nesse momento, mas o dia de amanhã pode ser que não tenha mais, né? Então, isso, às vezes, a pessoa enche os olhos para mudar de emprego. E ela pode correr um risco aí. Ela pode fazer bem durante algum tempo. Levantou dinheiro, porque fez bastante hora extra e tal. De repente, a empresa vem com uma determinação e fala, não vou pagar mais hora extra, vai ser banco de horas, e as pessoas vão ter que descansar de alguma forma. Aí, acabou, né? Então, e isso pode acontecer, tá? Isso não é passível de ação trabalhista, não. A pessoa, se entrar, ela vai perder. Acho que ficou claro aí, né? Se não, Wagner, pode me perguntar, tá? Pode falar.
Legal. E aí, gente, mais alguma dúvida? Nós já estamos nos últimos minutos aí. Alguma dúvida? Falei muito rápido, a gente viu bastante coisa aqui hoje, né? A Cláudia levantou a mão, pode falar. E referente à comissão que você ganha mensal, em cima do faturamento da empresa, que não está no seu Olerite, se você assina por fora. Isso teria que estar englobado no Olerite ou não? Eu costumo brincar que essas coisas só acontecem na Guatemala, não acontece no Brasil. Eu queria tanto acreditar nisso. E essas coisas acontecem aqui. Na verdade, tudo que é pagamento por fora, está tudo sendo sonegado, tá? A empresa que faz isso, ela, às vezes, ela pode pagar 2 vezes, porque ela está pagando errado. Quando a gente paga errado uma coisa, a gente pode pagar 2 vezes por aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, quando a gente está falando que é uma comissão que eu estou te pagando, né, e todo mês eu tenho habitualmente pagamento para você por fora, eu estou deixando de sonegar, né, estou deixando de recolher, pagar alguns encargos para o meu governo. E eu também estou deixando de recolher algumas coisas também em seu nome. Então, veja, está tudo errado, né, Cláudia? Então, assim... E, por exemplo, o salário, você tem um salário fixo na carteira. E certo. Aí a pessoa, para englobar o teu salário, te paga por fora. Isso é na Guatemala, aí né, chega Cláudia? no 13º agora, você não tem direito àquele por fora. Então, aquilo que eu falo, né? Eu já trabalhei numa empresa, que é aquela qual não posso dizer o nome, e é tudo errado, tá? Eu também já vivenciei isso. E é o famoso caixa 2, que a gente chama, Cláudia. O que é esse caixa 2? Eu faço que o seu pagamento, o seu salário é como todo mundo da empresa ganhasse R$2.000, e depois eu começo a pagar mais valores por fora. Aí, quando você tem 13º, eu também tenho que pagar aquele por fora para você. Aí você fala assim, mas eles não me pagam. Onde você vai brigar? Você não tem a prova disso. Aí, tem empresas que pagam em dinheiro para você, mas tem empresas que ainda vai lá e deposita no mesmo dia do pagamento, deposita um valor. Todo mês. Eles depositam, Então, eles estão dando o próprio tiro no pé. Vários PIX, PIX. Todo mês, vários para disfarçar. Para disfarçar. Aí eu falo assim, puta, eu não sei o que é meu salário, o que é, porque isso é comissão em cima do faturamento, que eu sou cliente. Aí depois tem esse por fora, que eu não sei quanto é que já põe aqui. Aí você vai assinar lá, você assina um X, que é uma coisa, eles te dão. O outro você assina, mas não te dão. Então, olha que negócio mais maluco, né? Eu gostaria de acreditar que é na Guatemala que está acontecendo isso, e que você está trabalhando lá. Porque a gente ainda existe empresas que realmente atuam dessa forma. E por mais que a gente fale, o e-social está aí, o e-social está vendo e tudo mais, essas coisas não passam no e-social. Então, aquilo que o brasileiro deu o seu jeitinho de fazer, vai continuar fazendo. Mas né? E o governo não vai pegar isso. Fora, eu posso exigir dele, falar, olha, é complemento do meu salário, né? Então, por favor, me paga o 13º em cima disso, por fora também. Sim, é isso mesmo. Olha, Maria, a Maria deve estar como eu, é só lá na Guatemala, Maria. Ela também tá, fala, meu Deus, essa empresa tá bonita na foto. Pois é, Cláudia. Tá linda, viu? Pois é, depois a gente vê que empresa que é essa aí, depois você me conta se você puder, porque olha, depois não conta na gravação não, a gente faz depois, aí você me conta. Não, mas eu vou te falar, professora, aquele homem, ele é fora da casinha. Ele tem 80 anos, tem 80 anos, totalmente fora da casinha. Acho que ele está pensando que vai morrer logo, sei lá, então ele fala, Dani. Mas fica para os herdeiros dele, né? Acho que ele não está nem aí para quem vai ficar, né? Provavelmente. Pois é. Mas isso daí é bem o que a Maria falou. É muita trambicagem, pelo amor de Deus. Então, e essas coisas, assim, o 13º, se você falar assim para mim, eu tenho direito, eu vou falar assim para você, olha só, tá tudo fora do conceito, tá tudo fora do que é a legislação, né?
Assim, o correto seria você ter o direito, porque se é um caixa 2 que a gente chama, né? Então, eu acho que poderia ter realmente esse valor. Mas eles podem pagar como não para você. Vai ser uma caixinha de surpresa aí para você no seu pagamento de 13º. Eu quero só ver o que vai rolar. Pois é. Né? Mas essas coisas eu já trabalhei em empresa assim, eu acho que isso é horrível. Né? Eu não fiquei muito tempo. E eu era do departamento pessoal. Eu trabalhei numa empresa assim, nunca. Eu passei uns meses, peguei uns meses ali, eu passei uns meses bocado. A gente não trabalha por esporte, então a gente fiquei nessa empresa porque a gente precisava, né? Queira ou não, meu salário estava ali, eu tinha que pagar minhas contas, mas eu não via a hora de sair realmente, porque era o meu caso, né? Pagar minhas contas, mas exato. Já estou de olho em outras coisas, não dá para ficar no mas o duro é que eu trabalhava no departamento pessoal e eu ajudava a fazer isso, então, ou seja, eu também faço parte dessa coisa toda, né? Isso que é ruim. Então, isso para mim mexeu muito comigo, sabe? Mas, graças a Deus, logo eu fui embora e depois disso eu só trabalhei em empresas grandes aí, empresas, né, multinacionais, enfim, eu nunca mais tive problema, graças a Deus, né? Muito bem, gente, chegamos nas nossas 21 horas cravadas aí. Como a gente começou no horário, então a gente termina nosso encontro. Se alguém tiver dúvida, me perguntem. Não deixe de fazer os exercícios. Cláudia, antes de você fazer, dá uma olhada no material, não vai direto depois da aula, né? Aqui é só um bate-papo que a gente incrementa um pouco do que tem lá no material, mas o material tem mais informação, então dá uma lida, lembra do que a gente falou, e aí você segue para depois fazer a avaliação. Tá? E vão fazendo já semanalmente para não deixar acumular tudo para os últimos momentos. Deixa eu perguntar, a continuada 2 e a 3 é até domingo? Agora, dia 19? Deixa eu ver que data que a gente tem lá no combinado. Espera aí que eu pego aqui. Era o que eu ia questionar também, professora, porque nós teremos aula 9, 16, 23 e 30. A terceira aula vai ser no dia 23. Como é que a última prova vai ser no dia 19? Eu acho que tem alguma coisa sem sentido aí. Mas eu acho que tem alguma... Quando eu fiz o calendário, eu acho que teve algumas coisas assim, mesmo por ser cursos de EAD, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui... a continuada 2 e 3 para o dia 19, o último dia. Deixa eu ver onde está meu documento aqui. Por mim, tudo bem. Se você não der na terceira, na terceira prova, avalie a matéria que você der no dia 23, está ótimo. Aí eu posso fazer isso, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, pera lá. Ó, eu coloquei que na avaliação conclusiva, avaliações continuadas, é isso mesmo, tem que ser realizada até o dia 19/11. Agora, vamos lá, né? Se a gente for olhar as avaliações continuadas, o material, tudo que vocês vão precisar para fazer as avaliações, eles estão aí no Que Mágico, tá? A dica que eu dou, né, é vocês olharem e focarem mais nos slides. Então, você vai estar olhando, esse material que eu projetei aqui, tem vários deles ali, todas as aulas têm. Então, aquele material que está naquele bloquinho, deixa eu entrar aqui no caderno do Que Mágico, deixa eu só lembrar como eu coloquei aqui. Por exemplo, tem lá, semana 1. Então, a gente tem lá, cargos e salários 1, RH no tempo, budget, turnover, que é o que a gente falou e eu acompanhei aqui. E a gente tem, depois, alguns textos, né? Aí a gente tem uma avaliação de conhecimento da semana e depois tem lá a avaliação continuada. Essa avaliação continuada, quando a gente fala de semana 1, o que ela vai estar sendo questionada lá é sobre esse slide de número 1, tá? Quando a gente está na semana 2, que é hoje, por exemplo, eu tenho lá conceito de plano de cargos e salários, que é o que a gente falou de cargos, salários, remuneração, que a gente falou. Então, é sobre isso que vai estar caindo naquela avaliação. Sobre os slides. Isso, é mais sobre os slides. Os textos, se caso você não entendeu alguma coisa que está ali no slide, aí você vai para o texto para você entender um pouquinho mais. Então melhor assistir os slides e o conteúdo, né? Aí depois dá uma olhada nos textos. Isso. Faz uma leitura dinâmica no texto, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma avaliação boa aí. Tá bom. Essa é a dica que eu deixo aí para fazer.
certo? Tá, e Então, por isso que eu acabei Mas adiantando um pouco. Oi? Esse Mas para aula, exercício Pode falar. Pois não, Cláudia, fica à vontade. esse exercício de conhecimento vale nota também? Não, esse não. Esse é para vocês, façam ele primeiro, né? Aí depois Eu já falar, até foi legal fiz. nesse aqui e tal, isso. E aí agora eu vou lá fazer o outro, tá? Isso aí é Eu mais para fiz poder validar aquilo que a gente comentou aqui hoje. a avaliação Tá? de conhecimento eu já fiz, tudo. Legal, Mas, legal. Aí mas depois você vai para a avaliação só final lá. As continuadas, aliás. Isso. Professora, só para alinhar então. Então, com relação à continuada 3, o Tá. conteúdo será um conteúdo que já está lá disponível na aula 3, que acontecerá ainda dia 23, é isso mesmo, então, né? Na aula 3, isso. O que a gente tem de aula 4, semana 4, por exemplo, é acréscimo de material para vocês. Eu não envolvi isso em avaliação para vocês. Das continuadas, tá? Sim, mas a continuada 3, nós faremos a continuada 3 sem ainda ter visto a aula com a senhora, é isso mesmo, né? Exato, isso mesmo. Aí vocês vão ter que olhar aí como é que eu falo da dica, tá? De vocês olharem realmente os slides. Caso vocês não entenderem, vai ali para os textos, mas eu acho que dá para vocês entenderem ali algumas coisas. Dá uma lida nos textos e aí vai lá para avaliação. Mas é isso mesmo. Então, Os meses anteriores não aconteceu dessa forma com vocês? Acho que é a primeira vez que acontece. Comigo, pelo menos, é a primeira vez. Eu estou no último mês. Eu também Não, estranhei, comigo não aconteceu, não. quando eu desenhei ali a avaliação, até fui rever agora o calendário. Eu também estranhei isso, tanto que na semana 4 não tem avaliação mais, porque não faria sentido se a gente tem que fazer no dia 23. Mas a do dia 19, aliás, do dia 23, que vocês têm que fazer no dia 19, vai estar incluso ali no dia 23, sim, tá? Vai ter informação e ali. aí, dia 23 vai ser a conclusiva. Aí começa, aí abre a conclusiva. Aí no dia 23, aqui vocês vão ter todo o conteúdo visto comigo, dos slides, tá? Que vai cair em prova da conclusiva. Com certeza Mas vocês vão ter aí, repassado comigo. professora, mas aí a matéria, o conteúdo do dia 30 não vai cair, né? Não cai, Sim. não Entendi, cai, tá? entendi. Tá. Nós temos os nossos encontros, a gente finaliza com mais conteúdo para que possa, mas eu não incluí na avaliação conclusiva. Conclusiva, seria só a matéria aplicada no dias das aulas, 9, 16 Exato. e 23. Exato. Ai, Jesus, então essa terceira aí vai ser meio essa social terceira, com CBO. Essa terceira, eu acho que vale a pena vocês olharem esse material, os slides que eu publiquei lá, entendeu? Aí dá uma olhada lá antes de fazer a terceira avaliação. Acho que vale a pena vocês olharem, como se vocês não tivessem esse encontro da gente. Na conclusiva, você pega leve, hein? Fica tranquila. Vocês vão conseguir ser aprovados, eu tenho certeza. Vou fazer uma Eu fofoquinha. espero, que a primeira eu fui péssima. A Cláudia comentou comigo que estava osso, hein, professora? Não vai estar. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo certinho. Ai, Jesus, vamos lá, então. Tenho certeza. Tá bem, então, professora, obrigada pela atenção. Eu vou encerrar aqui, vou terminar a gravação. Deixa eu finalizar, que aí ele demora